Fala pessoal, beleza? Professor Tiago Barreto aqui na área, junto com você novamente, para a gente continuar trabalhando aí nossa reta final de questões para a Guarda Municipal de Santa Cruz de Capibaribe. E nessa aula a gente vai trabalhar a tal cadeia de custódia, o tal exame de corpo de delito, falar um pouco do perito, das perícias e tudo mais. Lógico, dentro de um plano razoável aí, para a gente colocar o dedo na ferida para você conseguir ser assertivo nas suas questões, né? Porque se a gente for aprofundar nesse troço, a gente vai acabar estudando coisa que, venhamos e convenhamos, as chances de cair nessa prova são muito poucas, beleza? Então a gente vai trabalhar aí esse tópico e da maneira mais assertiva possível. Eu quero fazer isso por você, beleza? Então tamo junto, valeu. Ó, vamos aí começar nossa aulinha de questões, exame de corpo de delito e cadeia de custódia, beleza? Tudo isso aí pro seu concurso da Guarda Municipal de Santa Cruz de Capibaribe. O foco aí é nosso, beleza? Então deixa eu colocar aqui um marcador de texto. Vamos lá. Olha só, questão aí da IDECAN, beleza? E de uma prova de guarda, viu? Olha só que interessante. Ação alternativa que indica o procedimento correto quando a infração deixa vestígios. Veja que interessante. Nessa questão, a gente está tratando especificamente de um artigo do CPP. E eu vou te dizer uma coisa, hein? Quando a gente trata de exame de corpo de delito, cadeia de custódia, esse artigo ele é campeão de provas, né? Campeão aí de questões. O artigo que a gente está falando, veja só, é o artigo 158 do CPP. E esse artigo diz o seguinte, meu filho, olha, se por acaso eu tive um crime, certo? Eu tive um crime que deixou vestígios, eu tive um crime que deixou vestígios, o exame de corpo de delito, direto ou indireto, será indispensável. Será indispensável, não podendo ser suprido pela confissão do acusado. Não podendo ser suprido pela tal confissão do acusado. É simples, né? A confissão é algo relativo. Confissão é relativa. O exame de corpo de delito é uma prova técnica que prova por A mais B de quem foi o sangue, por aí vai. Né? Não cabe a nós aqui aprofundar nisso aí. Né? Você só quer responder suas questões para ser assertivo na prova e não cabe a gente aqui ficar aprofundando, filosofando nessa área. Então aqui, o que é interessante observar, artigo 158, prioridade e realização do exame de corpo de delito. Se eu tenho um crime não transeunte ou um crime que deixou vestígios, perceba, crime que deixa vestígios, tem que existir exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo ser suprido pela confissão do acusado. Por favor, anote isso para mim, isso cai bastante em prova. E vamos ver aí o que tem para a gente nas alternativas. Será indispensável o exame de corpo de delito, podendo ser suprido pela confissão do acusado? Não. É o contrário, não podendo ser suprido pela confissão do acusado. Quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo ser suprido pela confissão do acusado. É exatamente essa parada. Letra B. Marca para nós aí. Show? Quando a infração deixar vestígio, será dispensável? Não, será indispensável. Beleza? Quando a infração deixar vestígio, será indispensável no corpo de delito, direto ou indireto, podendo supri-lo a confissão do acusado? Não. Olha que interessante. Muito bom, muito tranquilo para a gente, inclusive, essa questão. Questão de guarda, cobrando o artigo 158 do CPP, né? A prioridade na realização do exame de corpo de delito. Só que quando a gente vai caminhando, topograficamente falando, no Código de Processo Penal, eu tenho sim o fator do artigo 158 trazer a prioridade na realização do exame de corpo de delito, não podendo ser suprido pela confissão do acusado. Só que logo após, no parágrafo único, eu tenho sim a prerrogativa seguinte, que o exame de corpo de delito para algumas pessoas, para algumas figuras, será prioridade.
Então, tem algumas pessoas, assim, poser, algumas condições, assim, poser, que retratam prioridade na realização do exame de corpo de delito. Então, deixe-me anotar aqui para você. Prioridade aí no exame de corpo de delito. Veja que interessante. Deixe-me colocar o vermelho. A prioridade no exame de corpo de delito existirá quando for uma mulher vítima de violência doméstica e familiar. Show. Mulher vítima de violência doméstica e familiar. É o primeiro ponto aí. O segundo, contra criança. Adolescente. Idoso ou pessoa com deficiência. Então, essas são as figuras que têm prioridade na realização do exame de corpo de delito. Mulher, quando vítima de violência doméstica e familiar. Criança, adolescente, idoso e pessoa aí com deficiência. Então, vamos ver aqui qual é o gabarito da questão, porque ela pede justamente um dos casos em que existe prioridade na realização do exame de corpo de delito. Vamos lá. Crime que envolveu violência física contra mulheres, jovens e idosos? Não. Veja que interessante. Eu tenho aqui a questão do adolescente, tenho a questão do idoso. Mas a mulher não é só mulher por si só, é mulher que passou por uma violência doméstica e familiar. Beleza? Violência doméstica contra o homem, me poupe. Violência doméstica ou não contra mulher e transgêneros. Violência doméstica ou não, violência doméstica. Então aqui está errado. Violência familiar contra homem ou mulher? Errado. Violência contra adolescente? Outs. Letra E, perfeito. Contra adolescente. Show de bola. Então aí marca para nós letra E, ficou fácil. Vamos avançar. Assinale a alternativa correta no tocante, veja, a cadeia de custódia. Que diz a cadeia de custódia? Veja, você que muitas vezes ainda nem estudou isso, ou nunca ouviu falar que pode acontecer, certo? Se você não estudou, recomendo que você estude. Não seja negligente com o seu edital, porque essa parte tem muita chance de ser cobrada. Como eu falei na aula passada, teoria geral das provas, isso tem chance forte de ser cobrado, então não vamos ser negligentes. Vai cair, dê uma lidazinha no texto da lei, certo? Porque aí é onde a banca pode explorar e cobrar isso de você. Cadeia de custódia é nada mais que o procedimento de rastreabilidade do vestígio. A cadeia de custódia, ela de fé e fato, documenta a história cronológica do vestígio, do momento do reconhecimento até o momento do descarte. Quando eu reconheço um potencial elemento como de interesse de prova pericial no local do crime, até o descarte, certo? Quando o vestígio de fé e fato passa por todo o exame pericial e é descartado. Então, reconheci até o descarte, né? São as fases da cadeia de custódia. Tiago, o que é o vestígio? Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível, latente, constatado e recolhido, que se relaciona com a infração penal. Então, é tudo aquilo que eu encontro no local do crime, né, de acordo com o CPP, é tudo aquilo que eu encontro no local do crime que vai ter relação com a infração penal. Então, isso é o vestígio, todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado e recolhido, que se relaciona com a infração penal, é chamado de vestígio. Perfeito? Então, aqui, os pontos interessantes da cadeia de custódia. Trouxe para você já o conceito. Cadeia de custódia é o procedimento de documentação do vestígio. Vestígio, já conceituei para você. Quando que se inicia a cadeia de custódia? Com os procedimentos policiais e periciais locais de crime, notadamente quando um agente público reconhece alguma coisa como elemento de potencial interesse de prova pericial. Por exemplo, um guarda municipal, né? Atendendo, por isso que eles colocaram isso no edital, eles vão cobrar.
Eles vão cobrar. Eu tô com muita fé nisso, tá? Ó, se eu tenho uma guarda ativa, quem vai chegar primeiro no local do crime? Os guardas. Então vocês que vão ser guardas municipais, vocês têm que ter a mente aguçada para isso já. Vocês têm que chegar no local do crime e já saber o procedimento. Então, digamos que vocês têm a tendência de chegar primeiro que a polícia militar ainda no local do crime, guarda municipal. Então vocês vão ser os primeiros a chegar no local. Vocês têm que ter em mente esses procedimentos periciais. Então, agente, por isso que até que a legislação, o Código de Processo Penal cita agente público. Então, quem é que reconhece um potencial elemento como de interesse de prova pericial? Agente público, porque é aquele que chega no local do crime pela primeira vez. Então, vocês como guardas, vocês vão chegar, certo? E vão reconhecer esses elementos. Vocês têm que ter isso em mente, beleza? Então, anote. Quem reconhece, com quem se inicia a cadeia de custódia? Com um agente público, no momento do reconhecimento, beleza? No momento do reconhecimento do vestígio. Então, vamos lá ver essas questões. Aí, olha, se você não leu o texto legal ainda, o Código de Processo Penal, não leu a parte de cadeia de custódia, pausa essa aula agora, pausa o vídeo agora e vai ler o texto e lê, depois você volta para cá, beleza? Aí você lê e vem responder as questões, tranquilo? Olha, a narrativa correta no tocante à cadeia de custódia. O início da cadeia de custódia dá-se com a inserção da prova em processo ou em procedimento judicial? Não. Já falei para você, o início é no local do crime. Procedimentos policiais e periciais, local de crime, quando o agente público reconhece um elemento como de interesse aí de prova pericial. Considera-se cadeia de custódia um ato processual realizado para fins de privação de liberdade? Nada a ver. Agente público que reconhecer um elemento com potencial interesse para a produção de prova pericial deverá se reportar à autoridade policial. Veja o erro aqui, ó. Ó o erro. Por isso que eu disse para você ler o texto de lei, certo? No texto de lei não tem essa parada aqui. Vai ler o texto. Em razão da sigilosidade do procedimento probatório preliminar, as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado não deverão ser identificadas. Opa, claro que devem, né? Deve ser identificada sim. Então nos sobra a letra E, que é a resposta da questão. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio em determinadas etapas. É tudo isso que eu lhe falei de fé e fato, né? A cadeia de custódia vai rastrear o vestígio, vai documentar e vai ser interpretada, seguida por 10 etapas, beleza? Por 10 etapas aí. Tiago, quais são as etapas da cadeia de custódia? Veja, reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento. Depois que eu acondiciono o vestígio, eu transportei. Próxima fase, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tudo se dando necessariamente nessa ordem: reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. Tudo acontecendo nessa ordem. Essa é a história cronológica do vestígio, os passos que ele passa aí, né, no seu acompanhamento. Beleza? Então, tudo isso de fé e fato tem chance de cair na sua prova e você vai encontrar isso. Veja, no seu Código de Processo Penal, por favor, anote para mim aí os artigos 158A e 158B para você dar uma lida, que é o que a gente conversou aqui nessa questão. Beleza? E não esqueça de ler as etapas da cadeia de custódia. Vamos lá. Olha, o guarda municipal do município X,
conhece um elemento em um local de crime com potencial interesse para a produção de prova. Veja, a história que eu lhe contei nesse instante é o que vai acontecer com a sua prova, viu? Ele deve ficar responsável pela sua preservação, isolando o local e evitar que se altere o estado das coisas, informando em seguida a autoridade policial. Veja, nesse sentido, veja que interessante, informando em seguida a autoridade policial para que ela tome as medidas necessárias, como determinar que se proceder ao exame de corpo de delito. Eu tenho aqui a letra A. Veja, o procedimento aqui correto, nesse caso do guarda municipal, denominado aqui como agente público que reconheceu a prova, né, na verdade, um vestígio com um potencial interesse para a produção de prova, ele não tem que acionar perito criminal, ele não tem que acionar a polícia militar. Ele vai ficar de fé e fato responsável pela preservação, isolando o local e o estado das coisas, informando em seguida a autoridade policial para que ela tome as medidas necessárias para determinar o procedimento de corpo de delito. Letra A, resposta. Olha o erro da letra E. Mas não pela cadeia de custódia, se isso que ele está fazendo, meu amigo, que já é a cadeia de custódia. Se isso que ele está fazendo já é a cadeia de custódia, como é que ele não está responsável? Beleza? Entendeu agora, através dessa questão, a lógica de tudo que eu falei? Letra A. E essa questão maravilhosa aqui, que eu não sei nem que banca é essa. Mas a questão é muito boa para você treinar para sua prova. Veja que interessante. É assim que vai cair no dia. Fique atento, por favor. Então é isso que eles querem de você, que vocês tenham essa sagacidade de entender essa parada aqui, de entender isso aqui. Porque o policial, o guarda municipal, veja, reconhece um elemento e vai ser o primeiro a chegar no local do crime aqui, seguindo essa lógica. Eita, que saiu tudo errado aqui. Deixa pra lá, vamos lá. Olha a próxima questão. Com base expressamente no que prevê o Código de Processo Penal, no que diz respeito ao Instituto da Prova, assinale a alternativa incorreta. Agora que é errada, né? O juiz, deixa eu botar preto, tá preto, formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Ressalvadas as provas cautelares, antecipadas e não repetíveis. Isso a gente viu aí, aula passada, teoria geral das provas no artigo 155 do CPP. Beleza? Então aqui está correta, ele quer incorreta. São inadmissíveis, devem ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Veja, mesma coisa, princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas. As provas ilícitas, elas devem ser desentranhadas do processo. Prova ilícita é tudo aquilo que vem da violação do direito material, do direito constitucionalmente garantido. Vestível é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido em que se relaciona com a infração penal. Tá certinho, perfeito. Foi o que eu disse para você já agora, inclusive, né? Trouxe para você essa ideia aí e você já recebeu essa informação, já tem como marcar aqui se por acaso você não leu o texto legal. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história econômica do vestígio, coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Tudo que eu lhe falei também aí nas questões anteriores. Veja que interessante. O exame de corpo de delito e outras perícias são realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Na falta de um perito oficial, o exame será realizado por pessoa idônea, portadora de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, desde que estiver a habilitação técnica relacionada a letras do exame. Veja, sabe qual é o erro aqui? Preste bem atenção no artigo que eu vou mencionar para você, porque isso cai muito em prova, esse tal desse artigo, e você vai encontrar essa parada, veja, exatamente no artigo 159 do CPP, juntamente
com o parágrafo primeiro. Tiago, o que é que acontece aqui nessa situação? Deixa eu voltar para mim aqui. Deixa eu botar na câmera. Aqui, cadê eu? Pronto. Voltou. Apareceu. Olha só quem está aí. Olha, artigo 159 CPP e o parágrafo primeiro do artigo 159 fala o seguinte, olha, perito oficial, portador de diploma de curso superior, realiza perícia. Perfeito. Parágrafo primeiro. Na falta de um perito oficial, que é o perito concursado, que foi lá, empossado, tudo, é o perito concursado? Beleza, é o perito oficial. Na falta desse cara, faltou o cara, beleza, não tem problema. Eu posso convocar o chamado perito não oficial. Faltou um perito oficial, eu posso convocar o perito não oficial. Só que tem algumas regras para eu convocar esse perito não oficial. Quem são os peritos não oficiais? São aqueles convocados para realizar aquele exame de corpo de delito em específico na falta do perito oficial. Regras. Duas pessoas, leia o texto legal. Duas pessoas idôneas com habilidade técnica, preferencialmente, né, com curso superior na natureza do exame e tudo mais. Leia o texto legal. Perfeito? Leia o texto legal. Então aqui, na falta de um perito oficial, quem é chamado? O perito não oficial. Prerrogativas, duas pessoas idôneas para serem nomeadas como perito não oficial no caso. Por favor, anote para mim. E o erro da questão é justamente falar que o exame é realizado por pessoa idônea. Não, duas pessoas idôneas, com diploma de curso superior, preferencialmente na área específica do exame. Por favor. Ó, só estou falando de questão de prova aqui, hein? Vai sair dessa aula uma questão da tua prova. A respeito do exame de corpo de delito e cadeia de custódia, assinale a alternativa correta. Terão prioridades para a reação do exame de corpo de delito os crimes que tenham por vítima criança, adolescente, idosos, mulher em situação de violência doméstica familiar, bem como povos indígenas e quilombolas? Não. Aqui a gente não encontra, a gente já viu aí a prioridade. São 5 as etapas de cadeia de custódia taxativamente previstas. Eu falei para você 5, eu falei 10 e listei todas para você. Logo, isso aqui está errado. A coleta do vestígio deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial. Marque isso aí pra gente. Vamos ver o resto. O exame de corpo dele será realizado obrigatoriamente por perito oficial, portador de diploma de curso superior na área específica relacionada à perícia. Tá errado, tá? Não é realizado obrigatoriamente por perito oficial. O exame de corpo de delito, veja, deverá ser feito em período matutino, exceto nos casos em que há risco. Não, por favor. O exame de corpo de delito, ele será feito em qualquer dia e qualquer hora. Meu filho, me diga uma coisa, tem hora para acontecer crime? Me diz. Tem hora para acontecer crime? Lógico que não. Então não tem hora para fazer exame de corpo de delito, certo? Não tem hora para fazer exame de corpo de delito. Então aqui veja, o exame para falar do erro da letra D e marcar com você a letra C. Referência aqui à cadeia de custódia. A coleta do vestígio será realizada preferencialmente por perito oficial. Fique atento em relação a isso. Tiago, qual é o erro da D? O exame de corpo de delito e outras perícias, certo? Serão realizadas por perito oficial. Aí sim, agora estaria correto. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial. Portador de diploma de curso superior. Pronto. Aqui também estaria errado. Perfeito? Então aí, corrigindo para você, e tá novamente menção ao artigo 159 do CPP. Anote para mim, por favor. Beleza? Avançando. Após ser cientificado sobre a ocorrência de crime de homicídio, João, perito da Polícia Civil, compareceu ao local dos fatos.
E, de plano, distinguiu um elemento com potencial interesse para a produção de prova pericial. Ele distinguiu um elemento com potencial interesse para a produção de prova pericial. Nesse cenário, considerando disposições CPP, é correto afirmar que a atuação de João caracteriza que etapa da cadeia de custódia? E aí? Eu listei para você as 10. Qual daquelas 10 etapas se caracteriza como a etapa de distinguir um elemento com um potencial interesse para a produção de prova pericial? Desculpe, me passou aqui sem querer. Qual é a etapa que eu vou distinguir um elemento com potencial interesse para a produção de prova pericial? Essa questão está bem fácil, inclusive, porque a definição é bem instintivo aqui com o reconhecimento. Beleza? É bem instintivo. O que é o acondicionamento? É o fato de o vestígio ser armazenado respeitadas as suas características físicas, químicas e biológicas. Então embalar, seria embalar, veja, embalar o vestígio respeitando as suas características, anotando a data e hora quem realizou a coleta. Isso que é acondicionar. Por favor, não me confunda acondicionamento com armazenamento. Não me confunda acondicionamento com armazenamento. Por favor, certo? Armazenamento é o procedimento de guarda do vestígio. Depois de ter sido processado, né, guardando a contraperícia e tudo mais. Armazenamento é isso. Acondicionamento é um procedimento feito em local de crime em que eu embalo o vestígio, individualizando ele e respeitando as suas características físicas, químicas e biológicas. Como assim, Tiago? Poxa, sendo bem sucinto com você, só para você entender a parada. Eu não posso guardar um fluido biológico, por exemplo, dentro de um saco plástico, né, para evitar contaminação. Então, isso aqui você já fica atento, beleza? Processamento é o exame pericial em si. Isolamento é o ato de isolar o local, certo? É o ato de isolar o local de crime, evitar que se altere o estado das coisas, isolar para que evitar que se altere o estado das coisas. E a fixação é a descrição do vestígio no local. É a descrição do vestígio no local. Perfeito. Espero que tenha ficado claro para você esse fator aí. Vamos avançar. Em relação à cadeia de custódia, marque a correta. É do órgão estatal e não do agente público a responsabilidade de preservar? A gente já viu que não. Descarte é o procedimento referente à liberação do vestígio e depende, em qualquer caso, de autorização judicial específica? Não. Descarte difere fato é o procedimento de liberação do vestígio. Só que isso é feito respeitando a legislação vigente e, quando pertinente,
mediante autorização judicial. Beleza? Então aqui está errado. A coleta dos vestígios deverá ser realizada obrigatoriamente por perito oficial. Eu acabei de falar para você, né? Preferencialmente. É permitida a entrada em locais isolados, bem como a remoção dos vestígios de locais de crime, antes da sua liberação por perito responsável. O que é que o bom senso te diz? Me diz aí. É permitida a entrada em locais isolados e remover os vestígios antes do perito liberar? Por favor, não é permitida a entrada em locais isolados. Não é permitido mexer, remover o vestígio antes de ser liberado pelo perito responsável, caracterizando isso, se for feito, como crime de fraude processual. Beleza? Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e também deverão ser registradas data e hora de acesso. Perfeito. Letra E de elefante. Marca para nós aí. Não deixa de ler o texto legal. Não deixa de ler o CPP. A respeito da cadeia de custódia, marque a alternativa correta. Vamos lá. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o seu descarte. Muito bom, perfeito, é isso mesmo, tá? Reconhecimento até o descarte. O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime e com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência do vestígio. Então veja, aqui ficou até fácil de você visualizar, né? Quando eu disse para você a questão do início da cadeia de custódia. E basicamente é isso mesmo, quando você consegue visualizar esse aspecto inicial da cadeia de custódia. Beleza? Então, o início da cadeia de custódia de fé e fato se dá com a preservação do local do crime ou com procedimentos policiais ou periciais no quais seja detectada a existência do vestígio. Perfeito? Aqui você vai encontrar no artigo 158 a parágrafo 1º. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio, mais simples ainda e tranquila. Vamos lá. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário à central de custódia, mesmo quando for necessário a realização de exames complementares. E aí, meu filho? Será que bateu a dúvida em você quando você viu mesmo quando for necessária a realização de exames complementares? E eu te digo, eu não sei se você marcou aí que todas estão corretas, porque até agora a 1, a 2 e a 3 estão corretas. Então a gente já tira essa e ficaria aqui entre uma e outra. Eu não sei qual foi que você marcou, mas o gabarito, certo? É sim letra E. Beleza? Mesmo quando for necessária a realização de exames complementares, ele vai dar encaminhamento à central de custódia, o perito oficial. Beleza? Tranquilo? Então, por favor, dê uma lida aí nesse texto legal, porque já disse a você, vai cair na tua prova. Depois de vez que eu avisei, hein? Até o próximo bloco de questões aqui no nosso curso, projeto de SM de Santa Cruz. Questões pra cima. Vamos nós, valeu, fui!